I'm going to do 4 things tonight. Essa noite eu vou fazer 4 coisas. First, I'm going to review the main positive argument for intelligent design that I developed last night. Primeiro eu vou revisar o argumento que eu trabalhei ontem à noite em favor do design inteligente. Secondly, I'm going to amplify and develop that argument in more detail. E em segundo lugar, eu vou então ampliar aquela argumentação. And I'm going to do that by looking at some additional evidences or hallmarks of design in the DNA. E eu então vou fazer isso através da avaliação das evidências de design que existem no DNA. Thirdly, I'm going to respond to a scientific objection to my argument. Em terceiro lugar, eu vou responder a uma objeção científica ao meu argumento. And fourthly, I'll respond to a philosophical argument to my case for design. E em quarto lugar, eu vou responder a uma argumentação filosófica com relação ao assunto. And then we'll open up the evening to your questions and objections. E aí então nós vamos abrir para as suas questões e objeções. With that in mind, I'd like to tell you a little story. E com isso na mente, gostaria de contar uma breve história. The humor of the story depends on your ability to detect an English accent. E o humor dessa história depende da sua habilidade de detectar uma determinada uma entonação, um sotaque na língua. As opposed to an American accent. E isso em oposição ao sotaque americano. My first year in graduate school, I was in Cambridge, England. No meu primeiro ano de pós-graduação, eu estava na Inglaterra, em Cambridge. I was very intimidated by the great architecture. E eu estava bastante intimidado pela arquitetura impressionante. The history of the place. A história daquele lugar. And the very brilliant sounding British professors. E aqueles professores ingleses tão eloquentes. In one lecture, an expert on the philosopher Immanuel Kant had come to our department. E numa daquelas palestras, especialista em Immanuel Kant veio ao nosso departamento. He began to discuss some aspects of Kant's philosophy that I had never studied. E ele então começou a discutir alguns aspectos da filosofia de Kant que eu nunca tinha ouvido falar. I raised my hand and asked him a question. E eu então levantei a mão e fiz uma pergunta. I asked, Professor, where could I read about those aspects of Kant's thought? I've never encountered them before. E eu perguntei, professor, aonde é que eu posso ler sobre esses aspectos do pensamento de Kant que eu nunca vi anteriormente? There was an uncomfortable silence and shuffling of feet in the classroom. E houve então um certo desconforto e alguma movimentação ali naquela classe. Afterwards, my tutor pulled me aside. E um pouquinho depois, o meu tutor me chamou num canto. He said to me in a British accent. E ele disse para mim com um sotaque britânico. Maya. I know that in the States you've learned that the only stupid question is the one you didn't ask. That was a hard one. Ele me You're getting it. Yeah. The ones that know English. Yes. Go ahead again. The only stupid question is the one you didn't ask. A única pergunta estúpida é aquela que não foi feita. But then he said, it's different here. Mas aqui na Inglaterra é diferente. Meaning I had just asked a stupid question. Querendo dizer que eu havia feito uma pergunta estúpida. When we open up for questions after the lecture tonight, we'll be playing by American rules. E então, quando eu abrir para as perguntas hoje à noite, nós vamos usar a regra americana, ok? Not British rules. Não a regra britânica. Você pode fazer qualquer pergunta. Meaning there are no stupid questions. Ou seja, não existe pergunta que seja de fato estúpida ou idiota. Okay, let's begin. Então vamos começar. Last night we talked about the question of design. Ontem à noite nós falamos sobre a questão do design. And we noted that the central issue separating the theory of intelligent design E nós observamos que o tema central que separa a teoria do design inteligente
from the idea of Darwinian evolution, da ideia da evolução darwinista, is this idea of design. é a ideia de design. Is it real Ele é real or imaginary? ou é imaginário? Is it apparent É uma aparência or is it the result of an actual designing intelligence? ou é o resultado de uma ação de design inteligente? The theory of intelligent design affirms that the appearance of design A teoria do design inteligente afirma que a aparência de design points to the reality of a designing intelligence. aponta para a realidade de uma inteligência que fez aquele design. Darwinian evolution Mas a evolução darwinista attempts to explain that appearance tenta explicar essa aparência as a result of a purely undirected process. como o resultado de um processo puramente indireto ou casual. And that is why many leading Darwinists, E é por isso que muitos expoentes do darwinismo, such as Francisco Ayala, como Francisco Ayala, say that Darwin gave us design without a designer. dizem que Darwin nos deu o design sem que houvesse um designer. Last night I showed that there was one area of biology at least, E ontem eu mostrei que pelo menos uma área da biologia where neither Darwin nor modern Darwinists have explained away the appearance of design. na qual nem Darwin nem os neodarwinistas conseguiram explicar a aparência do design. That area is the topic of the origin of the first life. E esse tópico essa ideia é o tópico da origem da primeira vida. To review, we looked last night at Darwin's Tree of Life picture of the history of life. E ontem nós então vimos em revisão agora a árvore da vida, essa forma da árvore da vida de Darwin. And I noted that Darwin never attempted to explain the origin of the very first life at the base of the tree. E eu observei que Darwin nunca tentou explicar a origem da primeira vida na base da árvore. And yet, in the 150 years since Darwin wrote The Origin of Species, Mas nos últimos 150 anos, desde que Darwin escreveu A Origem das Espécies, we have discovered that the simple cell at the base of the tree nós descobrimos que essa célula simples na base da árvore is not simple at all. não é simples de fato. Instead, it is a complex chemical factory Na verdade, ela é uma fábrica química complexa, in which the construction of proteins and protein machines na qual a construção de proteínas e de máquinas de proteínas is directed by digital code stored in the DNA molecule. são dirigidas por código digital que está guardado ali no DNA da molécula. To explain the origin of the first life, therefore, Então, para explicar a origem da primeira vida, we must explain the origin of this information nós temos que explicar a origem dessa informação. and the complex information processing system that uses the information E in o, DNA. e o processo complexo de processamento dessa informação que é usado no DNA. One of my Cambridge supervisors, Um dos meus supervisores lá em Cambridge, a scholar named Harmke Kaminga, um estudioso chamado Harmke Kaminga, noted the following. observou o seguinte: no cerne do problema da origem da vida encontra-se uma pergunta fundamental. Nós estamos a explicar a origem de quê exatamente? So what are we trying to explain the origin of? Nós estamos tentando explicar a origem do quê? Well, obviously, to explain the origin of life, we need to explain its crucial components. Ora, para explicar a origem da vida, é óbvio, nós precisamos explicar os seus componentes cruciais. And last night we examined the problem of the origin of DNA and its information. E ontem à noite nós avaliamos então o problema da origem do DNA e da informação contida no DNA. And remember, we said it was not just the chemical structure of DNA, E lembra-se, nós não falamos apenas da estrutura química do DNA, but also the discovery that DNA stores information. mas também a descoberta de que o DNA guarda informação. This was Francis Crick's famous sequence hypothesis, E essa então foi a hipótese sequencial de Crick, that along the interior of the spine of the DNA molecule, que ao longo da espinha de uma molécula de DNA, there are 4 chemicals that function like alphabetic characters in a written language, que funcionam como 4 caracteres numa língua alfabética, or digital characters in the machine code or section of
computer software. ou elementos químicos que funcionam como código digital numa linguagem de computador. And so this is the central problem of the origin of life. E então esse é o problema central da origem da vida. As this German biochemist has said, the problem of the origin of life is equivalent to the problem of the origin of information. E então este estudioso disse que o problema da origem da vida é equivalente à origem do problema da origem da informação. Now, at the close of my lecture last night, I showed that the case for intelligent design can be Então ontem, no final da minha palestra, eu falei que o argumento em favor do design inteligente developed as a scientific inference to the best explanation. tem que ser desenvolvido como uma inferência científica da melhor explicação dentro das hipóteses competidoras. I made this point after arguing E eu fiz então essa argumentação that neither chance nor necessity nor the combination of the two que nem o acaso, nem a necessidade e nem a combinação de acaso e necessidade provide an adequate causal explanation davam uma explicação causal for the origin of the information needed to produce life in the first place. para a origem da informação necessária para produzir a própria vida. But I also noted that there is another cause Mas eu também observei que existe uma outra causa of which we know, que nós sabemos, conhecemos, which is capable of producing information. que é capaz de produzir informação. That cause is intelligence, E essa causa é a inteligência, or mind, ou uma mente, or conscious activity, ou uma atividade consciente, or what we call intelligent design. ou o que nós chamamos de design inteligente. I also noted that the inference to intelligent design E eu também observei que a inferência do design inteligente is based on the same principle of scientific reasoning é baseada no mesmo princípio de raciocínio científico that Darwin himself que o próprio Darwin and his scientific mentor Charles Lyell e que o seu mentor científico Charles Lyell used in formulating their own historical scientific theories. usaram para formular a sua própria teoria científica histórica. That principle is O princípio é o seguinte: when we're trying to explain an event in the remote past, quando a gente está tentando explicar um evento no passado remoto, we should be looking for a cause nós deveríamos estar procurando por uma causa which is now in operation. que no momento está operante. A cause which we know from our uniform and repeated experience Uma causa que nós conhecemos a partir da nossa experiência repetida e uniforme, is capable of producing the effect we're trying to explain. que é capaz de produzir o efeito que nós estamos tentando explicar. And I realized by applying this method E eu percebi então, na aplicação desse método, that intelligent design was the only known cause of information que o design inteligente era a única forma conhecida de causa. and therefore it provided the best scientific explanation E assim então provê a melhor explicação científica for the origin of the information para a origem da informação, necessary to produce the first life. que é necessária para produzir a primeira vida. One scientist reinforced this insight, E um cientista reforçou esse insight, saying that the creation of new information dizendo que a criação de nova informação is habitually associated with conscious activity. é comumente associada com atividade consciente. We know this is true. E nós sabemos que isso é verdade. Whenever we see information, Sempre que a gente vê informação, whether we're talking about a hieroglyphic inscription, ou seja, uma inscrição hieroglífica, information embedded in a radio signal, uma informação que está contida num sinal de rádio, information in computer code, ou num código de computador, or an English or Portuguese text. ou num texto, seja ele em português ou inglês. Invariably, that information has come from an intelligent source. Invariavelmente, essa informação vem de uma fonte inteligente. Therefore, the information encoded in DNA Logo, a informação que está codificada no DNA points back to an intelligent source as well. aponta também para uma fonte inteligente. Now, tonight I want to talk about some other indicators of intelligent design.
E hoje à noite eu gostaria de falar sobre outros indicadores do design inteligente. Specifically, indicators of intelligent design that we find in the genome E especificamente informação que é encontrada no genoma and in the larger information processing system of the cell. e no sistema de processamento de informação dentro da célula. Do you remember the animation I showed last night? Lembram-se da animação que eu mostrei ontem à noite? In the first frame of that animation, you saw the DNA spinning with the digital code exposed. Na primeira parte dela, nós vimos o DNA girando com a exposição do código. The nucleotide bases represented by the letters A, T, G, and C. E os nucleotídeos, os biólogos me ajudem aí, Bases, sure. as bases, elas estavam ali no centro. But in the cell, Mas na célula, there is not just a linear arrangement não há apenas um arranjo linear of information. de informação. There is a larger information processing system Há um sistema de processamento de informação maior, that expresses and regulates the use of that information. que expressa e regula o uso dessa informação. You saw that last night in the animation E nós vimos isso ontem à noite na animação, when you saw those large protein complexes, quando vimos aqueles complexos grandes de proteína, the polymerases, for example, ou as polimerases, por exemplo, copy the information in the original double helix. copiando a informação na hélice dupla original. So let's talk about some other hallmarks of design in the genome and the information processing system. Então vamos falar de outras marcas importantes da informação no genoma e no DNA. But let me first tell a story. Mas eu gostaria de contar outra história. My office is in Redmond, Washington, near Seattle. Meu escritório é na cidade de Redmond, Washington, perto de Seattle. It's a few miles away from the Microsoft Corporation. Fica algumas milhas distante do escritório da Microsoft. A few years ago, one of Microsoft's elite computer programmers E há alguns anos atrás, um dos maiores programadores lá da Microsoft, an architect level programmer at Microsoft, é um programador no nível de arquitetura de software, retired for a few years. ele se aposentou por algum tempo, ele deixou de trabalhar por algum tempo. That means he was about 38 years old. E ele tinha 38 anos. He came to work with for us in our laboratory. E ele veio trabalhar para nós, no nosso laboratório. He was writing code to simulate how the information in DNA is used to express proteins. E ele veio para desenhar o código para simular como é que o DNA trabalha na formação da proteína. He and our molecular biologists were creating a computer-based simulation of what is called gene expression. E eles então estavam criando essa simulação computadorizada do que nós chamamos de expressão genética. One day he came into my office very excited. E um dia ele chegou bem animado no meu escritório. He had been immersed in learning molecular biology. E ele estava então imerso ali, aprendendo a biologia molecular. He said, I get an eerie feeling that someone has figured this out before us. E ele então disse que tinha uma certa impressão de que alguém já tinha entendido antes deles o que acontecia. As he said this, he threw a book on my table called Design Patterns. E ele então jogou um livro na minha mesa chamado Padrões de Design. Design Patterns is a book for training computer software engineers. E esse livro ele foi escrito para treinar engenheiros de software. My friend explained to me that a design pattern is a kind of design strategy. E ele disse então que um padrão de design é um tipo de estratégia de design, Or a design logic ou uma lógica de design, that engineers use que os engenheiros usam to solve
certain kinds of problems, para resolver determinados tipos de problemas. particularly problems in the processing of information. E particularmente problemas no ato de processar informação. My friend went on to explain that inside the cell, E então meu amigo passou a me explicar que dentro da célula there were many design patterns on display. estavam expostos ali vários padrões de design. Design strategies at work for processing information. Estratégias de design para processar informação. And then he began to list many of those design patterns E aí então ele começou a listar vários desses padrões de design that he recognized as a software engineer. que ele, como engenheiro de computação, de software, conseguia perceber. Design patterns that software engineers themselves use to process information. Padrões esses que os próprios engenheiros usavam para processar informação. For example, inside the cell, there is an automated error correction mechanism. Por exemplo, dentro da célula existe um mecanismo de correção de erros. If the information on DNA is copied incorrectly, Se uma informação no DNA é copiada de maneira incorreta, there is a protein complex that locks onto the copy existe um complexo de proteínas que se acopla a essa cópia, backs up the copying process, tira essa cópia do processo and then replaces the correct bases as needed. e coloca a base de código correta à medida que ela é necessária. This process is run in accord with the same logic E esse processo ele corre de acordo com a mesma lógica that software engineers use in their spell check programs. que os engenheiros usam para um programa de correção ortográfica. Information in the genome is also organized in a way that is reminiscent E a informação no genoma também é organizada de maneira que ela seja remanescente of modern information processing systems in digital computers. remanescente da mesma forma como ela é usada nos processos contemporâneos de informação na informática. Like the desktop computer, Como um computador, the genome organizes information in files within folders o genoma, os genes, eles organizam os arquivos dentro de pastas and folders within superfolders, e essas pastas dentro de pastas maiores a hierarchical filing system. e que é um sistema de arquivamento hierárquico. And there are many other examples of these information processing design patterns that he brought to my attention. E existem vários outros processos de organização de padrão de informação que ele então trouxe à minha atenção. One that especially impressed him E um que realmente o impressionou was the way the cell uses information, the way the cell embeds informational messages within other informational messages. é a forma como a célula coloca dentro de outras, coloca a informação dentro de outra informação. Cryptographers use this technique Os criptógrafos usam esse tipo de informação to convey encoded information, para dar, então, informação em forma de código, to conceal a message. para esconder uma determinada mensagem. It's called nested coding of information. E é, então, chamada informação aninhada. He also pointed out to me the way in which junk DNA Ele também me mostrou a forma como o chamado DNA lixo functions as an operating system, funciona como um sistema operacional, regulating the timing regulando o tempo and expression e a expressão of the coding regions of the DNA molecule. das regiões de código da molécula de DNA. In fact, later we'll talk about junk DNA. E mais tarde a gente vai falar sobre esse DNA lixo. It turns out that it's not junk at all. E a gente vai descobrir que esse DNA lixo não é lixo de fato. So these additional, my friend made one other comment. E o meu amigo então fez um outro comentário. He said, it gives me an eerie feeling that someone figured this out before us, E me dá também a impressão de que alguém já descobriu isso antes de nós. but he went on to say that the design patterns were reminiscent of the ones that we use,
e que esses padrões de design, eles eram remanescentes desses que nós usamos, but they were executed with a greater elegance and efficiency. mas eles eram, na verdade, usados com maior elegância e eficiência do que os que nós usamos. He then began to speak Microsoft talk. E aí, então, ele começou a usar a linguagem da Microsoft, de computador. He said it's like an 8.0, 9.0, 10.0 version É como uma versão 0.8, 0.9 e assim por diante, of the same kind of design logic that we use. do mesmo tipo de lógica de design que nós usamos. Same basic logic, A mesma lógica básica, but much more advanced. mas muito mais avançada. He spoke of an eerie intuition E ele falou então dessa estranha intuição that someone had figured this out. de que alguém então havia descoberto antes, But using our logic from last night, mas usando a lógica que trabalhamos ontem à noite, I think we can actually justify his intuition as a scientific inference. nós podemos justificar a intuição do meu amigo como evidência científica. Because what we know from experience, Porque o que nós conhecemos por experiência, our uniform and repeated experience, the basis of all scientific reasoning, a nossa experiência uniforme e repetida, que é a base do experimento científico, is that automated error correction, é que o código de correção automática de erros, hierarchical filing systems, um sistema de arquivamento hierárquico, nested coding of information, informação aninhada and these other design patterns e esses outros padrões de design are produced by one and only one kind of cause, são produzidos por um e apenas um tipo de causa. and that causes intelligence. E essa causa é a inteligência. So again, I think we're looking at evidence in the cell, Então eu creio que nós estamos olhando para a evidência na célula in the information processing system of the cell, e para o sistema de processamento de informação na célula, of the prior activity of a designing mind. como a atividade a priori de uma mente de designer. Let's go on. Vamos continuar. This is a diagram of the cell's information processing system. Esse é um diagrama do sistema de processamento de informação de uma célula. It shows that not only is there a DNA molecule storing information, Não apenas nos mostra que existe um sistema de guardar informação no DNA, but there are also suites of proteins mas também existem proteínas that are responsible for other critical functions in the processing of that information. que são responsáveis por processos críticos nesse sistema de informação. For example, 12 proteins are required to transcribe the DNA text and make a messenger RNA. Por exemplo, são necessárias 12 proteínas para transcrever o DNA. And 106 proteins are necessary in the process of translation, E 106 proteínas são necessárias no processo de tradução, by which the message on the messenger RNA a fim de que a mensagem no RNA mensageiro directs the construction of a protein. direcione a construção de uma determinada proteína. But there are also energy needs of this system, Mas também esse sistema tem necessidades energéticas, provided by the molecule ATP. que é provida pela molécula ATP. But there is a biosynthetic pathway Mas existe um caminho biosintético, called glycolysis que é chamado glicólise, that involves 10 other separate proteins. que envolve outras 10 proteínas. And on it goes. E assim continua. Here's the problem. E aqui então está o problema. To build proteins, Para construir proteínas, you need information on the DNA molecule. você precisa de informação na molécula de DNA. But to process the information on the DNA molecule, Mas para processar a informação na molécula de DNA, you need those proteins already to exist. você precisa que essas proteínas já existam. So to produce proteins, you need DNA. Então, para produzir proteína, você precisa de DNA. To read the information on DNA, you need proteins. E para ler a informação no DNA, você precisa de proteína. And to copy the DNA, you need proteins. E para copiar o DNA, você precisa de proteína. It's a chicken or egg problem, É um problema do ovo e da galinha. or what engineers would call a functionally integrated system. É o que os engenheiros chamariam de um processo de integração funcional. When I first saw this diagram,
Quando eu primeiramente observei esse diagrama, it reminded me of a diagram that a systems engineer had put on my desk. me lembrei de um diagrama que foi colocado por um engenheiro de sistemas na minha mesa, When I was still working in the oil industry. quando eu ainda trabalhava na indústria do petróleo. The functional integration of the many separate parts A integração dessas muitas partes do sistema is something that that arises as a result of engineering, é algo que aparece como fruto de engenharia, at least typically in our experience. pelo menos tipicamente na nossa experiência. So I am impressed not only by the information in the DNA molecule, Então, não me impressiona só a informação que existe na molécula de DNA, but also by the complexity and functional integration mas também a complexidade e a integração funcional of the cell's information processing system. do sistema de processamento de informação da célula. But of course there's a counter-argument to my case for intelligent design. Mas é claro que existe um contra-argumento a respeito da minha teoria do design da célula. One that I didn't address last night. Que eu não trabalhei ontem à noite. It's called the RNA world. É o chamado mundo RNA. It is an attempt to explain this chicken or egg problem, É uma tentativa de explicar esse problema do ovo e da galinha. and in the process explain the origin of life E no processo, então, explicar a origem da vida. as the result of a purely undirected process of chemical evolution. Como o resultado de uma mera evolução química. Let's have a look at this theory and then let's evaluate it. Vamos então olhar essa teoria e avaliá-la. The idea of the RNA world hypothesis A ideia da hipótese do mundo RNA is that there is a single molecule, é a ideia de que existe uma única molécula, namely RNA, chamada RNA, that can perform both the catalytic properties of protein que é capaz de funcionar com ambos os sistemas como um catalisador and the information storage properties of DNA. e, ao mesmo tempo, como algo que guarda a informação do DNA. And indeed, there are some RNA molecules E, de fato, existe algumas moléculas de RNA that not only store information, que não apenas guardam informação, but also catalyze certain reactions in the cell. mas que também catalisam determinadas reações dentro da célula. Thus, the idea E a ideia was that if life started with RNA, é que se a vida começou com o RNA, we could avoid the chicken and egg problem. nós poderíamos evitar o problema do ovo e da galinha. Which came first, DNA or protein? Qual veio primeiro, DNA ou a proteína? According to the RNA world advocates, E, de acordo com aqueles que advogam a hipótese do mundo RNA, neither. nenhum dos dois. Instead, Antes, RNA came first. o RNA veio em primeiro lugar. That's a clear, simple idea, Essa é uma ideia simples e direta, but to develop this into a theory of the origin of life mas para desenvolvê-la na teoria da origem da vida, became a bit more complex. é algo um pouco mais complicado. Here's the RNA world hypothesis Aqui está a hipótese do mundo RNA, as it's advocated by its chief proponents. na forma como ela é advogada pelos seus principais proponentes. Ultimately, the RNA world hypothesis attempts to explain life as we know it. Em última análise, essa hipótese tenta explicar a vida como nós a conhecemos hoje. And that's the system we have to explain the origin of. E esse é o sistema que nós então precisamos explicar a sua origem. That system is represented by step 7 on this diagram. E esse sistema é representado pelo passo 7 nesse diagrama. In our modern system of life, No nosso sistema de vida moderno, DNA encodes information, o DNA e os códigos de informação, which is copied to produce messenger RNA, que é copiado para usar o DNA mensageiro, which directs the construction of proteins at the ribosome site. que direciona a construção do ribossoma. The RNA world attempts to explain how we get there
E o mundo RNA tenta explicar como é que nós chegamos lá, in a series of steps, numa série de passos, starting with the building blocks of RNA molecules. começando com os blocos de construção das moléculas de RNA. Those building blocks are sugars, phosphates, and bases. E esses blocos de construção são açúcares, fósforos, and the third one? Bases, E, nucleotides. e- bases. e- e bases. So here's the idea. Então aqui está a ideia. First, those bases arose on the early Earth Primeiro, essas bases surgiram na Terra primitiva, by some kind of chemical reaction. por algum tipo de reação química. Step 2, then they linked together to form primitive RNA molecules. No passo 2, eles se ligaram para produzir moléculas de RNA primitivas. Step 3, eventually an RNA molecule arose which could copy itself. E, eventualmente, apareceu uma molécula de RNA que era autorreprodutora, que se copiava. This molecule up here with the interesting hairpin bend E essa molécula aqui, que aparece com esse cabelinho aqui nesse passo, represents an RNA molecule capable of copying other RNA molecules. representa uma molécula de RNA que é capaz de copiar outras moléculas de RNA. Eventually, that RNA replication system Eventualmente, esse sistema de replicação do RNA gave way to an RNA and protein-based replication system. deu lugar a um sistema baseado em RNA e proteína, Representing the one we have today. que representa aquilo que nós temos hoje. Finally, the information from RNA was transcribed into DNA. E, finalmente, a informação do RNA foi transcrita no DNA. And all these separate parts came into relationship with each other, E todas essas partes separadas se relacionaram entre si, producing the information processing system we have today. produzindo o sistema de processamento de informação que nós temos hoje. 7 simple, easy steps. 7 simples passos. Well, maybe not quite so simple. Mas talvez não sejam tão simples assim. The complexity of this scenario A complexidade desse cenário represents our growing understanding of the complexity of life. representa a nossa crescente compreensão da complexidade da vida. And it turns out that each one of these steps E então descobrimos que cada um desses passos is deeply problematic. é altamente problemático. Let me just focus on 5 problems with the RNA world. Deixe-me então focar em 5 problemas do mundo do RNA. First, it turns out that step 1 Primeiro, acaba sendo que o passo 1, synthesizing the essential RNA building blocks que sintetiza os blocos de RNA under realistic early Earth conditions, sobre as condições realísticas da Terra primitiva, has proven difficult or impossible. tem se mostrado difícil ou mesmo impossível. The building blocks of RNA, Os blocos da construção do RNA, or at least many of them, ou pelo menos vários deles, are very unstable são altamente instáveis and they degrade very quickly. e eles se degradam rapidamente. Also, the chemical conditions that allow for the production of some RNA building blocks E também as condições químicas que permitem a produção de determinados blocos de RNA are incompatible with the production of others, são incompatíveis com a produção de outros, generating another chicken or egg problem. produzindo outro problema semelhante ao do ovo e da galinha. Let's move on to a second problem. Vamos então agora a um segundo problema. I very carefully chose the words catalytic RNA a minute ago. E eu escolhi cuidadosamente as palavras RNA catalítico. That is because RNA molecules do not perform the functions of true enzymes. Porque essas moléculas de RNA não funcionam como enzimas verdadeiras. Enzymes are types of proteins. Enzimas são tipos de proteínas. Proteins are needed to process information on DNA. E proteínas são necessárias no processamento do RNA. They're part of that chicken and egg problem. São parte desse problema do ovo e da galinha. Catalytic RNA cannot replace true enzymes. Então, o RNA catalítico não pode tomar o lugar de uma enzima verdadeira. Here's why. E aqui está a razão. True enzymes As enzimas verdadeiras
perform a chemical trick, Fazem um tipo de truque químico, an important chemical trick. um truque químico importante. They couple energetically favorable and unfavorable reactions together. Elas são capazes de ajuntar reações energéticas favoráveis e não favoráveis. A reaction that would not occur without the enzyme. Ou seja, uma reação que não aconteceria se essa enzima não estivesse presente. The RNA catalyst, however, Mas o RNA catalista, entretanto, cannot perform these coupled reactions. ele não é capaz de produzir essa reação simultânea. They are the one-trick ponies of chemistry. E eles são aquele tipo de pônei que só faz um truque. Therefore, RNA catalysts really can't do what proteins can do. Então, o RNA catalítico não é capaz de fazer o que uma enzima faz. A third problem with the RNA world. Um terceiro problema no mundo RNA. There is no good explanation Não há uma explicação boa, plausível, for how the primitive RNA replicators para como os replicantes RNA primitivos evolved into the modern cells that rely on proteins. terem evoluído em células que desenvolvem proteína, For their information processing. através do seu sistema do seu processamento de informação. Here again is a picture of, do you have this picture? Yeah, there we go. Is a picture of the modern gene expression system. E aqui então está um gráfico de um gene como nós o conhecemos hoje. The DNA O DNA is copied é copiado into a messenger RNA, em um RNA mensageiro which directs the production of proteins at the ribosome site. que direciona a produção de Ribosome. de ribossomas. The RNA world imagines that initially RNA is just copying itself. O mundo RNA imagina que o sistema está apenas copiando a si mesmo. That's what step 3 represents here. E isso é o que está representado aqui no passo 3. But once RNA can copy itself, Mas agora que o RNA é capaz de se copiar, the theory is that natural selection kicks in. é então que a teoria da seleção natural tem o seu começo. But it's still necessary to eventually produce the protein-based translation system. Mas ainda é necessário que o sistema de produção das proteínas apareça, exista. That we have in modern cells. Esse que nós temos nas células modernas. And that generates a very important problem. E isso gera um problema muito sério. Here are all the components of that modern translation system. Aqui estão todos os componentes desse sistema de tradução contemporâneo. Proteins called synthetases, Proteínas chamadas sintetizadoras, various RNA molecules, várias moléculas de RNA, but also one messenger RNA transcript mas também um transcrissor do RNA, da molécula de RNA, loaded with information que está carregado de informação for every protein needed in this system. para cada proteína que é necessária dentro desse sistema. That means to evolve from the self-replicating RNA system Isso significa, então, uma evolução do sistema de RNA autorreplicante to this modern system. para esse sistema moderno. A great deal of new information is needed. E para que essa evolução aconteça, muitas informações novas são necessárias To produce the proteins of the modern translation system. para produzir as proteínas do sistema de tradução que nós temos hoje. The RNA world hypothesis provides no explanation E a hipótese, então, do mundo RNA não dá qualquer explicação for the origin of all that information. para a origem dessa nova informação. But there's another information problem as well. Mas também há um outro problema de informação. Just to get
an RNA molecule capable of copying itself Apenas para ter uma molécula de RNA copiando a si mesma, requires a great deal of information. é necessário muita informação. In fact, all RNA catalytic functions Na verdade, todas as funções catalíticas do RNA are only ensue once RNA is precisely sequenced. elas só são habilitadas quando o RNA já está devidamente sequenciado. Moreover, it's important to note Mais ainda, é importante saber that in the laboratory we've only been able to produce an RNA molecule capable of copying 1/10 of itself. nós só fomos capazes de produzir uma molécula de RNA capaz de copiar 1/10 de si mesma. But even that partial replicating function Mas mesmo essa parte replicante, essa função replicante, depends on very carefully engineering or arranging the bases in the RNA catalyst. depende de uma engenharia de arranjo do RNA catalítico. Again, where does that information come from? E aí, de novo, da onde é que vem essa informação? The RNA world hypothesis does not explain this. A hipótese do mundo RNA, então, não explica essas coisas. In the laboratory, the information comes from the intelligent investigator. No laboratório, a informação vem do investigador inteligente. And that's the last problem with the RNA world. E esse é o último problema com o mundo RNA. Every attempt to enhance the capacity of RNA catalysts Cada tentativa de melhorar o RNA catalítico to make them more like proteins para que ele se pareça mais como proteína, or more capable of copying even a part of themselves ou mais capaz de copiar mesmo uma parte de si mesma, involves what is called ribozyme engineering. envolve o que é chamado de ribozyme? Ribozyme. RNA, it's another name for the RNA catalyst. Ribosima. Ribosima. And ribozyme engineering is just another name for intelligent design. E a engenharia de ribosima é um outro nome para o design inteligente. In other words, what we have in the laboratory Em outras palavras, o que nós temos no laboratório is a simulation é uma simulação of what is necessary do que é necessário to produce molecules that are relevant to life processes. para produzir aquilo que é necessário para o processo de vida. And invariably, E, invariavelmente, when scientists produce RNA molecules that are more life-friendly, quando os cientistas produzem moléculas de RNA que são mais amigáveis ao ambiente, à vida, they have to use their intelligence, eles precisaram usar sua inteligência, their own engineering techniques suas próprias técnicas de engenharia to generate these molecules. para gerar essas moléculas. So what are they actually simulating? E o que é que eles então estão de fato simulando? The power of an undirected chemical process? O poder de um processo químico poderoso, porém ao acaso? Or the need for intelligence to produce life-friendly chemistry? Ou a necessidade de inteligência para produzir processos químicos que são favoráveis à vida? And information-rich molecules. E então moléculas Information-rich. ou moléculas enriquecidas de informação. I think this is an ironic result of the RNA world experiment. E eu creio que esse então é um resultado muito irônico da experiência do chamado mundo do RNA, o mundo RNA. Experimenters so focused on getting the chemistry to work O experimento é tão focado em fazer com que aquela química funcione that they forget about the crucial role of their own intelligence que eles esquecem do fator primordial que é a sua própria inteligência, in generating the information-rich molecules they seek. que está gerando aquelas moléculas ricas em informação que eles estão buscando. I think this provides additional evidence, E eu creio que isso então nos dá evidência adicional experimental evidence, e evidência experimental that intelligence is the only known cause of information. que a inteligência é a única forma conhecida You de can gerar essas coisas.
You can read more about this, my critique of the RNA world in my book. E no meu livro você pode ler mais a respeito da crítica do mundo RNA. There are many more problems with this theory, Existem muitos outros problemas com essa teoria, but we've hit the high points. mas nós chegamos aqui a tocar os pontos principais. Now let me address a philosophical objection Mas to eu- the case for intelligent design. Mas eu gostaria também de abordar um ponto de filosofia que serve como objeção. This is an objection that I often hear to the case that I made last night. E essa é uma objeção comum que eu ouço à argumentação que eu fiz ontem à noite. And it follows directly from our critique of the RNA world. E ela segue-se à crítica que nós fazemos ao mundo RNA de maneira natural. Critics will often say, but your argument for intelligent design is just a negative argument against the power of various evolutionary processes. O seu argumento do Intelligent Design é apenas uma argumentação negativa dos processos evolutivos. We admit that we don't know how life began, Nós admitimos que nós não sabemos como a vida começou, but you're just arguing for intelligent design based on our ignorance. mas você está apenas argumentando a favor do design inteligente baseado na nossa ignorância. Some people also call this a God of the gaps argument. E alguns chamam isso então de um argumento sobre o Deus das lacunas. One of my debating partners makes this argument every time we debate. E eu tenho um debatedor que sempre levanta esse mesmo ponto quando nós debatemos. His name is Michael Shermer, and this is what he says. O nome dele é Michael Shermer, e isso é o que ele diz. O design inteligente argumenta que a vida é tão especificamente complexa, estruturas complexas com funções específicas como o DNA, e irredutivelmente complexa, para ter evoluído por intermédio de forças naturais. Portanto, a vida deve ter sido criada por um designer inteligente. In other words, he says that we argue in the following manner. Em outras palavras, ele está dizendo que nós argumentamos da seguinte forma. Since there are no known natural processes, which I represent with the letters NP, Desde que não há processos conhecidos, que eu estou aqui usando as letras N e P, that are known to cause the effect in question, que são conhecidos por afetar a questão que é feita, where that cause is information, digital code, onde essa causa seria a informação ou código digital. therefore we say intelligent design must be responsible. Então, nós dizemos que o design inteligente deve ser responsável. In other words, they say we are arguing as follows. Então, o que eles estão dizendo é que a nossa argumentação é a seguinte. Since we don't know of a natural cause that can produce information, Desde que nós não sabemos de uma causa natural que pode produzir informação, therefore it must have been an intelligent cause. logo deve existir uma causa inteligente. But we are not arguing in that fashion. Mas nós não estamos argumentando isso e dessa forma. They are misrepresenting the logical form of the argument that I presented last night. Eles estão representando mal a lógica que nós apresentamos ontem à noite. I am indeed pointing out that that all the known natural processes are not known to produce information. Eu, de fato, estou argumentando que todos os processos naturais conhecidos não são capazes de produzir a informação, o código de informação. We don't know of a materialistic cause that can produce information. Nós não conhecemos uma causa materialista material que pode produzir essa informação. That is true, and that is part of my argument. Isso é verdade e isso é parte da minha argumentação. But we also know something else. Mas nós também sabemos uma outra coisa. We know of a cause that is capable of producing information. Nós conhecemos uma causa que é capaz de produzir informação. That's part of our knowledge. E isso é parte do nosso conhecimento. And that cause is intelligence, E essa causa é inteligência, conscious activity, atividade consciente, mind. mente. Therefore, I argue that intelligent design is the best explanation of the causes that have been proposed. Então, eu arguo que a inteligência e o design são a melhor forma de produzir esta informação.
We infer intelligent design is the best explanation, Nós inferimos então que o design inteligente é a melhor explicação, not based on our ignorance, não baseado na nossa ignorância, but based on our knowledge mas baseado no nosso conhecimento of the cause and effect structure of the world, da estrutura de causa e efeito que existe no mundo, which affirms that intelligence is indeed the only known cause of information. que afirma que a inteligência é a única causa conhecida para produzir informação. So we are not formulating an argument from ignorance, Então nós não estamos formulando um argumento a partir da ignorância, but a proper scientific inference to the best explanation. mas uma inferência apropriada para aquilo que é a melhor explicação. To see the force of this case I'm making, Para entendermos a força da argumentação que eu estou aqui levantando, consider a more common example. considerem um exemplo mais comum. Imagine you're one of the archaeologists who first discovered the Rosetta Stone. Imagine que você fosse um dos arqueólogos que descobriu a pedra Rosetta. You see the inscription on the rock. Você vê então aí as inscrições naquela pedra. You realize there are 3 language systems represented. E você observa que existem 3 sistemas de linguagem ali representados. You translate from one to the other. E você então traduz de um para o outro. You're certain there is information inscribed on the rock. E você tem certeza que tem informação ali naquela pedra. If you infer that a scribe was responsible, an intelligent agent, Se você então inferir que um escriba é o responsável, ou seja, uma inteligência, is that a scribe of the gaps argument? existe um escriba dos argumentos da lacuna? Is that an argument from ignorance? Isso é um argumento a partir da ignorância? Or is that an argument based on your knowledge of cause and effect? Ou esse é um argumento baseado no seu conhecimento de causa e efeito? And your knowledge that this type of effect E o seu conhecimento de que esse tipo de efeito always arises from intelligence? sempre parte de uma inteligência. I would argue that it's the latter. It's an argument based on knowledge, not ignorance. Então é óbvio, e eu argumento que esse é uma argumentação baseada no conhecimento e não na ignorância. Now, there are many other arguments against intelligent design, Existem muitos outros argumentos contra o design inteligente. most of them philosophical, in fact. A maioria, na verdade, são argumentos filosóficos. Some claim that intelligent design isn't science. Alguns dizem que o design inteligente não é ciência, Some claim that it's not testable. que ele não é testável, Some claim it's not falsifiable. que não se pode então falsificá-lo. And some claim it has already been falsified. E alguns dizem que, na verdade, ele já foi falsificado. I'm happy to address all such concerns, E eu estaria contente em abordar cada uma dessas questões, either in some time we have left for questions and answers tonight, seja hoje à noite nas nossas perguntas e respostas, or in our my presentation and discussion on Thursday morning. ou na apresentação e discussão na quinta de manhã. So why don't we stop now and take some questions? Então, por que a gente não para agora e começa essas And I perguntas? thank you very much. Muito obrigado. Obrigado. Thank you.